A paz do Senhor Jesus. O tema de hoje é interessante e até curioso, né? Vamos estudar sobre o presbítero, bispo ou ancião. Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo escrevendo a Tito diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. O pastor do grego é poimen. A palavra pastor, né, vinda do grego, é poimen, que quer dizer cuidar do rebanho. Nós estamos estudando presbítero, bispo ou ancião, ou seja, nós estamos estudando o pastor. É isso. Presbítero, bispo ou ancião é o mesmo que o pastor. Pastor é a função deles. O exercício pastoral é o cuidado do rebanho. João capítulo 1, verso 15 a 17, nós lemos assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Como é bom receber de Deus esta orientação, esta ordem: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor levantou e chamou pessoas para apacentar o rebanho dele. São homens idôneos, homens cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, homens de boa reputação, chamados pelo Senhor para esse grande cuidado das ovelhas. Que maravilha é poder ser um desses chamados, que nós possamos realizar com perfeição aquilo que o Senhor nos determinou. E quem são essas pessoas chamadas para o cuidado pastoral? São presbíteros, bispos e anciãos. O presbítero, a palavra presbítero vindo do grego é presbíteros, com o mesmo efeito de pastor. Aliás, com o mesmo ofício de pastor. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, Pedro, falando, que sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor. Qual é a função do pastor? Apacentar. Qual é a função do presbítero? Apacentar. O pastor, no sentido mais ocidental, né, nós falamos o pastor, referindo-se ao grande pastor Jesus Cristo, ao nosso exemplo maior, o sumo pastor. A missão de apacentar, nós fomos chamados para isso. Presbíteros é um que tem a missão de apacentar, ele é o pastor da igreja local. Apacentai o rebanho do Senhor que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui está dizendo: você é pastor, presbítero, você é pastor, apacente ao rebanho do Senhor, cuida dele. Quando aparecer o sumo pastor, você vai receber dele a recompensa. Bispo, a palavra bispo vindo do grego é episcopos, com o mesmo ofício do presbítero, e o presbítero com o mesmo ofício do pastor, ou seja, é a mesma coisa. Tito capítulo 1, verso 5 ao 7, nós vamos ler assim: por esta causa, Paulo escrevendo a Tito, te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível,
marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Aqui estava falando de presbítero, aqui está falando de bispo. Na verdade é a mesma. É o mesmo significado, é o mesmo ofício, a mesma tarefa. Ele está dizendo: convém que o ancião, convém que o homem idôneo seja irrepreensível. Convém que ele seja idôneo e irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ô pastor, presbítero, bispo, ancião, homem de Deus chamado, faça a obra do Senhor com todo o empenho que o Senhor nos enviou a fazê-la, porque é dele que vamos receber a recompensa. Sejamos então homens de Deus idôneos para fazer esta obra santa. A palavra presbítero, do grego presbi, significa o homem velho, o ancião, ancião ou bispo. Vamos ver no texto bíblico. De Mileto, verso 17, Atos 20, versos 17 e 18 e depois o 28. Bem, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, isso aqui é Paulo que mandou chamar, disse-lhes, ou seja, disse aos anciãos: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E aí ele vai recomendando, se você pode ler, e chega no verso 28 e diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Vamos ver nesta tradução aqui, da Nova Almeida Atualizada, como está esse texto. Na verdade, esta Bíblia, o texto que nós estamos lendo está aqui na tela para os irmãos, é o texto da Revista Corrigida. Ele faz parte dos textos receptos, né? E aqui na Bíblia Atualizada é o texto crítico. Então, certamente há diferenças, né, de tradução. Então veja, o verso 17 está escrito assim, aqui nesta Bíblia: de Mileto enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros, mandou chamar os anciãos, né, da igreja. Aqui está, mandou chamar os presbíteros que se encontrasse com ele. Quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem que como me conduzi entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Agora vamos para o verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho ao qual o Espírito Santo vos colocou como bispos, vos constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, bispos, presbíteros ou anciãos, todos eles é o mesmo significado. São pastores, os constituiu para apacentar o rebanho do Senhor, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Fazer o cuidado. Esse cuidado é o cuidado pastoral. É isso que está falando conosco. Pastores, presbíteros, bispo ou ancião, são obreiros do Senhor. São homens santos de Deus chamados para esta grande obra. Em Atos capítulo 14, versos 19 ao 23, nós lemos assim: e sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia,
confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Eleitos anciãos, depois de pregar o evangelho, depois de constituir discípulos, dentre eles orando, jejuando, elegeram anciãos, homens idôneos, pessoas para conduzir o rebanho, para continuar a obra, para continuar ali o ensinamento, para continuar fazendo o trabalho de apacentar o rebanho do Senhor. Aqui onde está ancião, nesta tradução então dos textos críticos, você vai encontrar presbítero, porque é a mesma tradução, é o mesmo significado, né? São obreiros do Senhor. Atos capítulo 15, versículo 1 ao 2 e depois o verso 6, nós lemos assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme a uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos irmãos e dando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. E então eles chegam à conclusão de que não deveriam fazer isso, não deveriam circuncidar, mas simplesmente obedecer à voz de Deus e à conversão pela fé e anunciar então. E esta palavra ancião, ela é traduzida por presbítero em outras traduções da revista atualizada. E você vai encontrar essa discussão e essa decisão lá em Gálatas, capítulo 2, verso 1 e 2. Ele vai falar sobre isso e eles resolvem então ir até os apóstolos e anciãos, ou aos presbíteros onde eles estavam reunidos, para ali discutirem o assunto. Que maravilha, irmãos, a ordem na igreja de Deus, eles trabalham unidos e todos com o mesmo propósito de apacentar o rebanho do Senhor. Paulo chama a Timóteo em capítulo 1, 2 Timóteo 1, verso 11, para que o que fui constituído, ele fala para Timóteo, eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Quantas coisas, né? Quantos encargos. Em Tiago capítulo 5, verso 14, diz que um dos encargos do presbítero, ou do bispo, ou do pastor, ou do ancião, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, o homem idôneo, o servo do Senhor, o obreiro, o pastor, e orem sobre ele. O pastor, o presbítero, o bispo, eles, com essa mesma função, o pastor da igreja, o presbítero da igreja. Nós, a Assembleia de Deus, então temos a instituição de pastor, evangelista e presbítero, que estão enquadrados aí nesse rol aqui. O diácono já não está. Pode ser o pastor, pode ser o evangelista ou o presbítero, ele vai poder fazer a unção com óleo, com azeite, mas sobre o doente, né? Tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Não se unge casa, não se unge carro, não se unge nada que não seja o doente. É assim que recomenda a palavra, é assim que nós fazemos, é assim que os pastores, evangelistas e presbíteros fazem, porque servem ao Senhor com integridade.
Vamos concluir aqui e vou deixar este versículo para que você medite. Filipenses capítulo 1, verso 1. Quem são essas pessoas, então? Presbíteros, bispo, ancião. Paulo e Timóteo diz assim: servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, servos do Senhor. Paulo ele diz pastor, pregador, doutor, apóstolo, servo do Senhor. Ele enviou Timóteo para que cuidasse de Éfeso, enviou Tito para que estabelecesse presbítero, cuidasse de Creta. Mas aqui eles estão se identificando como servos do Senhor Jesus Cristo. E eles estão escrevendo aos santos do Senhor Jesus Cristo que estão em Filipe, aos quais são chamados de bispos ou diáconos. Bispos e diáconos. Nós temos que estar de olho para que nenhuma dessas nomenclaturas venham tirar a nossa responsabilidade diante de Deus de ser pastor e apacentar o rebanho com cuidado, e nem também trazer aí hierarquias que não são devidas. Hoje as pessoas querem se colocar umas acima das outras por hierarquias que a Bíblia não traz, essas hierarquias que os homens estão querendo dar. Nós temos os pastores e eles são auxiliados por companheiros idôneos, bispos, que nós poderíamos considerar assim, presbíteros, anciãos, que estão servindo ao Senhor. Com essa nomenclatura, nós podemos identificar que eles são servos do Senhor Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar aqui aguardando Jesus voltar, enquanto isso mantendo a ordem e o progresso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.